Grandes coisas estão por vir e já está aqui neste lugar. Sinta o toque do Espírito Santo de Deus. Sinta a confirmação da glória Shekinah de Deus neste lugar. Não deixe que nada tire a tua atenção. Esqueça do que ficou lá fora e busque, adore ao Senhor nesta manhã, porque Ele já está trabalhando em seu favor. Aleluia, tome assento. Te assenta nesta manhã dando glória, adorando aquele que merece, adorando aquele que é digno, adorando aquele que é merecedor. Oh, maravilha! Aleluia! Glória a Deus! Aprove esse, Senhor, que nós ficássemos aqui a manhã toda, o dia todo, só adorando, só dizendo ao Senhor que Ele é digno de adoração, Ele é digno de toda a nossa vida diante dEle. Aleluia! Hoje é o terceiro dia deste trabalho, onde o Senhor já está fechando com a chave de ouro. Eu tenho certeza que você entendeu aqui nesses dias que sem a oração não há comunhão com Deus. Sem a oração não há uma intimidade, não há um relacionamento com Deus. Mas quando nós oramos e buscamos o Senhor, quando nós consagramos a nossa vida, o mar se abre, as barreiras se rompem. Aleluia! E a glória de Deus é verdadeira e manifesta na nossa vida. Vale a pena buscar o Senhor. E eu aprendo mais uma vez com um grande homem de Deus chamado Josafá, rei de Judá. Esses reis que vinham, esses homens que tomavam a liderança do povo de Israel, eram homens guiados, escolhidos e chamados por Deus para fazer a diferença na sua geração. E eu entendo hoje que eu e você somos o Israel de Deus. Nós somos aqueles escolhidos por Deus. Não éramos dignos, nem muito menos merecedores. Mas o seu amor, a sua grandeza e a sua misericórdia nos alcançou. Aleluia! O que mais me chama a atenção, o que mais me faz ficar muito mais apaixonada por Jesus, é porque Ele me amou quando eu ainda não conhecia. Ele me amou quando eu estava lá no mundo, no pecado, sem nada de bom a oferecer para Ele. Mas em um determinado momento Ele olhou para a minha vida lá no mundo, lá no lamaçal do pecado, e disse que me amava, e disse que me ia tirar daquele mundo, ia me colocar diante dEle, iria me fazer uma missionária, pregadora da sua palavra, e que pelas nações, através da minha vida, Ele alcançaria muitos corações. Aleluia! E hoje eu estou aqui para glorificar a Deus, para dizer que verdadeiramente o Senhor é fiel e é que a misericórdia dEle é tremendamente grande. Não se há explicação para exemplificar. O drogado, muitas vezes ele está se drogando, está lá no beco, mas o Senhor olha para ele, ama ele e chama ele para uma obra tremenda. E a Bíblia diz que aquele que tem ouvidos e ouve, certamente o Senhor não os deixará enganado nem confundido. Homens e mulheres de Deus são chamados nesta geração também para fazer a diferença, para não ser destaque de Satanás, mas para ser a fagulha da glória de Deus. O Senhor nos chamou, amados, não somente para estar sentados no banco da igreja, vindo somente para ouvir a palavra e sair, não. O Senhor nos chamou como guerreiras e guerreiras dele, para estar guerreando, intercedendo pela nossa parentela que ainda não serve o Senhor, intercedendo por essa nação que o Senhor tem nos dado como herança, intercedendo pela igreja, intercedendo por todos aqueles que necessitam da nossa intercessão. O Senhor te chamou para você pregar para o teu vizinho. O Senhor te chamou para você pregar lá no McDonald's, aonde você for. Nem que seja com uma palavra, saiba que uma palavra pode mudar uma vida. Você abrir a tua boca e dizer: Jesus te ama e Ele tem um plano na tua vida. Você sabe que esta palavra ecoará todo momento no ouvido daquele que ouvir. Porque o Senhor diz que a sua palavra não volta vazia. O Senhor nos chamou para impactar estas nações. O Senhor te chamou para impactar a tua história. E depende somente de você. Porque se você entender e compreender isso, o Senhor vai te capacitar. O Senhor vai te dar ferramentas e tu verás o que Deus tem para a tua vida. Aleluia!
Glória a Deus, você tem que ter convicção e determinação. Porque é isso que muda a nossa história. Quando eu me converti há 9 anos atrás, aleluia, eu não tinha nenhum traço de grandes pecados. Eu nunca fumei, nunca me droguei, nunca bebi. Mas era uma pessoa de espírito amargurado. Talvez como Ana. Aleluia, eu era uma pessoa que tinha um coração triste. E na minha tristeza, no meu choro, na minha angústia, dentro de uma academia, onde eu ia me refugiar, ali o Senhor usou a dona da academia para pregar o santo e precioso evangelho para mim. E naquele momento que eu vi aquela pregação, que ela falava comigo, eu tentei fugir por muitas vezes. Eu passei a chegar atrasada na academia para não ouvir ela falar que queria me convidar para ir na igreja. Eu não gostava de crente. Eu zombava de uma crente que era cliente minha, porque eu trabalhava numa loja de material de construção. E ela era muito pobrezinha, mas ela ia e estava comprando aos poucos seu material para sua casa. E todo mês ela chegava com seu cheque dado pelo seu patrão para pagar a prestação. E ela dizia: Marisa, por favor, você pode tirar 10% deste valor primeiro e me dar, e depois descontar a conta? Daí eu dizia para ela: deixa de ser boba, esse 10% dá para você comprar uma torneira linda. Eu dizia: deixa de ser tonta, esse 10% dá para comprar isso que está faltando. Eu não aceitava aquilo, mas aqui eu era ignorante. Eu não conhecia a palavra, mas ela dizia: não, isso é sagrado. Isso é sagrado do meu Deus. E eu não compreendi. Muitas vezes eu pensei: por que é sagrado? Talvez o Senhor disse: espera só um pouquinho, porque eu vou te ensinar em breve. Espera só um pouquinho, porque em breve você vai estar fazendo a mesma coisa com alegria no seu coração. Aleluia. E quando aquela moça me pregava, eu disse para ela: chega, eu não aguento mais, vamos na minha igreja. Eu disse assim: vamos fazer uma coisa, eu vou uma vez só, eu vou atender o teu convite por educação, mas depois desta vez não me chame mais, porque eu não quero. Ela disse: combinado. Aleluia. Tá combinado, ela disse. Thelma Araújo, o nome dela. Então eu me preparei numa quarta-feira, muito contrariada, e andei, eram uns 10 quarteirões da minha casa, eu fui a pé. Foi o dia que mais houve impedimento na minha vida para chegar no lugar. Pessoas que eu não via há muito tempo me paravam na rua, uns queriam me levar para um lugar, outros para outro. Meu telefone tocava dizendo: vem me ajudar, pessoas me chamando. Mas eu tinha dado a minha palavra, e naquele momento então eu prezava muito a minha palavra. Então eu peguei e me aproximei. A igreja era numa esquina do quarteirão. E quando eu estava no meio do quarteirão, eu vi aquela moça bem baixinha, que era Thelma, lá na frente com as mãos levantadas. Eu falei assim: pronto, Jesus, eu estou indo no meio dos loucos. Mas quando eu cheguei lá, ela me abraçou e disse: eu estava intercedendo por você. Eu não entendi nada. Então ela me levou e sentou num dos primeiros bancos da igreja. Então começou a chegar muita gente naquela igreja, e eu pensava com os olhos fechados. Eu falei assim: o que eu estou fazendo neste lugar? Talvez Jesus dizia: espera só um pouquinho que você vai entender. Aleluia. Então começou o culto, a adoração, todos adorando o Senhor. E eu me lembro que tinha uma moça que estava sentada do outro lado, chamada Tatiane. E essa moça levantava a sua mão na hora do louvor e chorava, adorava a Deus. Era uma coisa muito linda, eu não entendi. Dizia: Senhor, o que é isso? O que essa moça está sentindo? Eu também quero. E naquele dia, aquele culto foi marcante na minha vida. No momento eu comecei a achar estranho, as pessoas era uma igreja totalmente pentecostal. Eu fiquei assustada, mas eu já estava lá dentro e eu tinha vergonha de voltar a sair. Mas o Espírito Santo de Deus sentou do meu lado, eu tenho certeza e convicção, e me segurou ali. Os louvores falaram comigo tremendamente. E quando o pastor começou a pregar, eu pensei comigo: quem falou da minha vida? Mas como muitos falam, verdadeiramente é verdade. Quando é Deus que está falando, Ele fala somente aquilo que nós sabemos e conhecemos e que nunca compartilhamos com ninguém. De repente aquele pastor começou a falar coisas que eu não havia compartilhado com ninguém. Ele começou a falar de uma dor, de uma tristeza, de um vazio no coração que só eu sabia que eu tinha e não sabia explicar daquela maneira. E naquele momento eu sei que as lágrimas sem querer começaram a rolar dos meus olhos. E aquele pastor começou a falar em restauração de família. Eu havia perdido meu pai há 4 anos. Neste ano, neste mês, no dia 16 de agosto, fazem 14 anos que eu perdi o meu pai. E no mesmo dia eu completo 34 anos. Então a tristeza era muito grande, porque há 4 anos, no dia do meu aniversário, eu velava o corpo do meu pai.
porque havia morrido de um infarto fulminante por uma circunstância totalmente difícil que aconteceu na nossa família. E por causa dessa circunstância eu me afastei da minha mãe, e junto do meu pai eu dizia que ela tinha sido enterrada. Aleluia! Meus irmãos, a minha família, eu me afastei deles, culpando eles pela morte de meu pai. 4 anos sofrendo, chorando e depressiva, com o coração cheio de mágoa. Mas neste momento da minha vida, Deus olhou para mim e me escolheu para esta geração. E naquele dia, quando o pastor pregava e dizia que Deus poderia restaurar a família, que Deus poderia fazer tudo novo, que Deus poderia transformar o que estava destruído, então uma esperança começou a abrir no meu coração. E eu comecei a pensar: se isso é verdade, então eu posso ter uma família de verdade. Eu posso ter uma família unida, uma família transformada como eu sempre sonhei. E o pastor começava a pregar, até que eu estava completamente me derretendo na presença do Senhor em lágrimas. E quando chega no final, o pastor faz o apelo. E ele diz: se você está ouvindo isso, se você acredita, determina hoje Deus mudando a tua história. Determina hoje Deus mudando a tua família. Ele diz: eu bato o teu pé no chão, eu me lembro como se fosse hoje, e fala: Deus muda a minha história. Eu me lembro que ali, meio com vergonha, eu olhei do lado, mas aí eu disse: eu não estou nem aí, já estou aqui mesmo. Então eu bati o meu pé no chão e dizia: Deus, restaura a minha família. Deus, restaura a minha família. Traz de volta, traz de volta. E naquele dia, naquela noite, Deus ouviu o meu clamor. E naquele momento, assim, então, acabou o culto. Antes, o pastor fez o apelo e perguntou se alguém queria. Eu não entendi o que era aceitar Jesus, eu não sabia o que era aquilo. Por isso que quando nós fizermos apelo, nós temos que ser claros. Nós temos que explicar direitinho o que é. Aleluia, mas o pastor, ele falou direito, explicou depois. E eu, meio que com vergonha, mas ali crendo naquilo que o pastor havia pregado, eu levantei as minhas mãos e disse: eu quero esse Jesus. Para quem não queria nem chegar, para quem não gostava de crente, para quem tinha até vergonha de estar ali, eu levantei os meus braços. E eu lembro que aquela moça me abraçou e disse que de Deus tinha um plano na minha vida. E naquele momento eu saí da igreja. No outro dia da manhã eu fui até a casa da minha mãe, que fazia anos que eu não a via. Eu cheguei lá e abracei ela e pedi perdão. Eu disse: mãe, me perdoa. Ela perguntou: o que aconteceu? Eu disse: eu aceitei a Jesus. Porque naquele momento que eu saí daquela igreja, eu estava amando tanto a minha mãe. O meu desejo era de abraçá-la, cheirá-la, beijá-la. Aquele ódio, aquela mágoa do Satanás caiu por terra. Então hoje eu entendo, amados, que a luta não é contra a nossa família. A luta não é contra o homem. A luta é contra o espírito das trevas. Efésios 10, 6, 10 diz que a luta não é contra a carne nem contra o sangue. A luta é no mundo espiritual. É os demônios que agem através das pessoas. Então eu fui entendida, explicada, orientada ali que eu não deveria lutar contra as pessoas, mas eu deveria lutar contra os espíritos que estavam atrás delas. Então a minha mãe ali me abraçou, assustada, e aceitou o convite, porque eu disse para ela: mãe, sexta-feira tem igreja, vamos comigo? Ela disse: vamos. Eu tinha uma barreira muito grande com a minha mãe. Eu não sei porque eu comecei a contar meu testemunho, sempre que eu ia falar de Josafá. Mas desde quando eu era pequena, que me lembro de por gente, a minha mãe me batia muito. Eu me lembro que eu tinha talvez 4 anos. Ela me colocava na pia para lavar muita louça. E a minha mão era pequena e eu quebrava. Cada copo, cada coisa que eu quebrava era uma surra que eu levava. E o meu pai sempre me defendendo. E muitas vezes ela avançava em meu pai para brigar com ele, porque ele estava me defendendo. E muitas vezes eu me joguei no chão, querendo mostrar que eu estava passando mal, para eles pararem, para ela parar de brigar com meu pai. E todos os dias eu apanhava. Eu tenho marcas no meu corpo hoje. E eu não entendia, porque eu achava que ela não me amava. Eu achava que ela não gostava de mim. E eu pensava: como pode uma mãe não gostar da filha? Isso passou, mas eu só fui entender o que acontecia depois que Jesus entrou na minha vida.
Porque quando eu a convidei para ir à igreja, ela foi, talvez por curiosidade, ou certamente é porque tinha chegado o tempo de Deus na minha família.